Bom dia, amados irmãos e irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus seja convosco. Mais um dia estamos aqui na presença do Senhor, buscando a palavra de Deus para encontrarmos refrigério, paz na nossa alma, amém? Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, para a honra e glória do Senhor, nesta manhã, Pai. Nos encontramos aqui na Tua presença, sobre a Sua palavra, Senhor. Fala conosco nesta manhã, Pai, nos dá a luz do entendimento, a sabedoria, Senhor. Livra a nossa casa de toda astuta cilada do diabo, Senhor. Tira da nossa vida tudo aquilo que não provém do Senhor, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai. É para a honra e glória do Teu nome que Te buscamos, Pai. Pai, livra a nossa família de toda a cilada maligna, Senhor, contra os demônios, Senhor, da inveja, da cobiça, da oração contrária, dos trabalhos de feitiçaria, Pai, seta que voa de dia e de noite, Pai, jamais nos alcance, Pai. Entregamos, Pai, todos os nossos adversários em Tuas mãos, Pai, seja feito segundo a Tua vontade, Senhor, mas neste dia chamado hoje, Pai, decretamos, Pai, Pai, a liberação do perdão, Pai, sobre a vida de todos aqueles que nos desejam mal, sobre a vida daqueles que nos odeiam, daqueles que nos, Senhor, que nos querem, Senhor, fora da Tua presença. Pai, em nome de Jesus, que nesta manhã o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra e que essa palavra seja boa, perfeita e agradável à nossa vida, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém? Amados irmãos e irmãs, nesta manhã, Deus colocou no meu coração o desejo de nós estarmos falando sobre a oração. A oração, ela é fundamental no processo da vida. É através da oração que nós vamos criar intimidade, amizade com o Senhor. E o versículo que Deus colocou no meu coração está no livro de Mateus, capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 8, amém? E a palavra diz assim: e quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas da rua, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto, e o teu Pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lo pedirdes. Nesse texto, eu vejo coisas aqui fundamentais. Primeiro, o segredo da oração. O segundo, que nós não precisamos pedir nada a Deus, pois Ele sabe tudo que nós precisamos. E por último, que nós devemos ser humildes quando buscarmos a Deus em oração. Deus fala que a oração deve ser feita no silêncio e na escuridão de um quarto, ou seja, no oculto de um quarto. E que a gente não deve ficar orando em voz alta, né, para os outros verem. A gente deve orar em voz alta, sim, pela vida de irmãos que não conseguem, pela vida de pessoas que não sabem. A autoridade da oração está dessa forma. Quando as pessoas não sabem fazer uma oração, nós devemos orar em voz alta. Mas quando formos pedir algo para nós mesmos, essa oração deverá ser em segredo. Por quê? O adversário, ele está ao nosso redor escutando o que nós falamos, mas ele não lê o meu pensamento. E a maturidade vai me levar a entender que eu realmente não preciso pedir nada a Deus. E quando eu entendo que eu não preciso, a minha fé está mais edificada. Então eu não vou mais orar por mim.
Eu vou orar por aqueles que precisam. Amém? E eu estava estudando aqui antes de abrir essa live, né? Sobre o que acontece enquanto estamos orando. Eu achei algumas coisas aqui muito interessantes. Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, enquanto Jesus orava, ele se transfigurou. Lucas 9:29. Enquanto Paulo orava, Deus abriu o cárcere. Atos 16, do 25 ao 26. Enquanto Pedro orava, o coxo foi curado. Atos 3, do 1 ao 7. Enquanto a igreja orava, Deus libertava Pedro. Atos 12, do 1 ao 16. Enquanto Josué orava, o pecado de Acã era descoberto. Josué 7. Enquanto Ana orava, Deus lhe provia um filho. 1 Samuel 1:10. Enquanto Elias orava, Deus enviava fogo do céu. 1 Reis 18. Nós vimos aqui, enquanto a intimidade desses homens de Deus era firmada através da oração, grandes milagres Deus fazia. E vamos ver, Jesus orava por ele? Não. Ele orava para conversar com o Pai. E neste momento houve a transfiguração. Paulo orava por ele? Não. Paulo estava preso na prisão, junto com Silas. E ele clamava a Deus em oração, e aquelas celas foram abertas, mas ali grande propósito de Deus foi firmado, porque aquele centurião e toda a sua família aceitou a Jesus como seu único Salvador, e aceitou a Deus. Pedro, ele orava por si? Não. Ele falou para aquele coxo, que pediu-lhe uma esmola. Ele enfiou a mão no bolso e disse: tudo que eu tenho eu vos dou, levanta e anda. Ele orava por terceiros. A igreja orava por si só, por si própria? Não, ela orava para que Pedro fosse liberto. Josué, ele orava para si? Ele orava para Israel. E enquanto ele orava, Deus revelou o motivo de Israel ter perdido para Ai. Deus revelou a Josué o pecado de Acã. Ana, ela fez uma oração de conflito, dor de alma, dor de espírito. Era por uma necessidade dela. Ela foi aos pés do Senhor e decretou a Deus o tamanho da sua aflição. E Deus respondeu a sua oração. E se nós vamos ver bem, o profeta Eli, quando viu Ana chorando e orando a Deus na porta da congregação, ele achou que ela estava bêbada. Mas ali ela estava botando para fora toda a sua dor. Elias, ele orou a Deus para que Deus honrasse a Israel perante os profetas de Baal. Então nós vimos aqui nesses exemplos bíblicos que a maioria das vezes os grandes sacerdotes e profetas e Jesus oravam pela causa e não por si próprio. O único exemplo aqui que nós citamos foi o de Ana, que ela clamou a Deus sobre a sua necessidade, mas ela tinha sido muito humilhada por Penina, muito humilhada. E olha qual foi o fruto da oração de Ana? Samuel, o grande profeta do Senhor, o qual ela entregou para Deus desde o ventre, pois ali ela fez um voto com Deus. Se Deus honrasse ela, aquele filho não seria dela, seria do Senhor.
Amados, olha o poder da oração. Não perca tempo. Use a oração em segredo, né? Eu costumo orar a Deus durante todo o dia. Eu não fico na rua falando em voz alta, Jesus me acolhe. Não. Meu pensamento está constantemente em oração. A minha oração em segredo, as pessoas veem a minha face, mas não leem o que passa no meu pensamento. Mas Deus está conversando comigo diariamente. Amados, se eu for enumerar meus problemas aqui para vocês, a gente vai ficar o dia inteiro e a gente não vai chegar a lugar nenhum. Mas eu não preciso enumerar meus problemas, porque eu aprendi a confiar em Deus. E problemas tem muitos. A área financeira, então, é uma das áreas que mais preocupa a gente. Mas eu descanso no Senhor, sabe por quê? Se Deus não o fizer, ninguém pode fazer. A confiança que Deus tem me dado através da oração, através da leitura da palavra diária, é que tem me sustentado. Antes eu tentava resolver tudo com o meu eu. Hoje eu não tento resolver nada, eu coloco tudo nas mãos do Senhor. Aprenda a fazer isso na tua vida. Coloque tudo nas mãos do Senhor. E se nós formos ver bem, existem diversas posturas para orarmos. A gente pode orar em pé, como está em 1 Reis 8:22, Marcos 11:35. A gente pode orar ajoelhado, como está em 2 Crônicas 6:13. Nós podemos orar com as mãos levantadas na posição de clamor, como diz o salmista em 28:2. Nós podemos orar prostrados sobre o nosso rosto, como está em Neemias 16:22. Podemos orar com as mãos estendidas, conforme orienta Isaías 1:15. Então, existem diversas posturas. Não significa que eu deitado eu não posso orar. Não significa que eu andando pela rua eu não posso orar. Porque as pessoas acham que orar tem que estar somente de joelhos e orando. Não. Oração é um diálogo com Deus. E se eu não puder orar? Se eu tiver com um problema na perna, eu não vou orar? Se eu não puder dobrar meus joelhos? Não, eu posso orar em qualquer posição. Deus, Ele me entende, Ele me respeita, Ele me deu o livre-arbítrio. E quando eu decido em oração, eu estou obedecendo à ordenança de Deus. Se nós formos ver ali no livro de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 7, 8 em diante, nós vamos ver que Jesus vai ensinar a oração do Pai Nosso. Ele vai ensinar como nós deveríamos orar, colocando Deus sobre todas as coisas, falando para Deus que o perdão é o princípio da nossa vida, pedindo a Deus a misericórdia para que Ele não permita que o mal adentre na minha casa, na minha vida. Amados, não perca tempo. Ore a Deus em todos os momentos que você lembrar. Se você está passando por um problema que vai na tua mente toda hora, ora a Deus. Toda vez que esse problema vier, ora a Deus. E a Bíblia fala que a gente não deve ficar fazendo repetições em vãs. Por quê? Se você ficar orando perante os outros, para mostrar aos outros, você vai repetir a mesma oração tirada. E não é só, às vezes o cristão, ele condena o Pai, a Ave Maria, o terço, mas às vezes ele faz a mesma coisa, quando toda noite ele ora pedindo a mesma coisa. Confia no Senhor, descansa no Senhor. A confiança é você demonstrar para Deus que você tem fé. Amém? Então, durante essa semana, eu vou trazer mais coisas sobre oração. Eu estou estudando em cima disso para que nós possamos ter um discernimento melhor. Amém? E eu estou pedindo a Deus a revelação da profecia que Ele quer que nós lancemos. Amém? Então, em nome de Jesus, oração é a chave de todos os nossos problemas. Amém? Em nome de Jesus, entenda, oração é a chave de todos os nossos problemas. Mais um dia eu te peço, compartilhe esse vídeo, vamos levar essa palavra a outros em nome de Jesus, assim como Deus colocar no teu coração, amém? Por favor,
me ajude a levar a palavra de Deus. Dê a sua curtida nesse vídeo. Vai lá e marque o seu like para que esse vídeo, através do YouTube, chegue a outras pessoas também. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Vamos caminhar junto. Marque as notificações para que você receba todas as vezes que um vídeo novo for postado. Diariamente, todos os dias. Eu tenho um propósito com Deus de colocar um vídeo de devocional. O que é um devocional? É a nossa leitura diária da palavra de Deus. Amém? E eu não estou aqui pregando. A gente lê a palavra, estuda a palavra para termos entendimento e colocarmos ela em prática. Amém? Que Deus abençoe grandemente o seu dia. Eu quero orar por você. Pai amado, Pai querido, nosso Deus, eu te agradeço por cada vida que se encontra presente nesse vídeo. Pai, seja o Senhor com cada um deles, Pai. Irmãos e irmãs, Pai. Livra o caminho deles de todo mal, Senhor. Cura, Senhor, as feridas da carne, as enfermidades, Senhor, que tem assolado a vida dos irmãos, Pai. Em nome de Jesus, somos carentes do Teu milagre e te clamamos, pois somente o Senhor é Deus. O Senhor é um Deus do impossível, só o Senhor pode, Pai. Então, Senhor, em nome de Jesus, atende a nossa súplica nesta manhã, Pai. Nós estávamos aqui, Senhor, falando sobre oração. E neste momento, Pai, estamos orando a Ti. Oh, Papai, Tu é um Deus maravilhoso, Tu é um Pai zeloso, Senhor. Livra o nosso caminho, Senhor, de tudo aquilo que não é do Senhor, da seta inflamada, Pai, que do inimigo tem lançado contra nossas vidas, Pai. Pai, nós perdoamos todas as mazelas, todas as imundícias que são ditas contra nós, Pai. Entregamos tudo nas Tuas mãos, porque o Senhor é um Deus de justiça, Pai. E seja feita a Tua vontade, mas não nos permita ser enganados pelo nosso adversário. Revela o oculto e escondido, Pai, na nossa vida, na nossa família, em nome de Jesus. Esta é a nossa humilde oração, a qual entregamos no Teu altar nesta manhã e Te glorificamos em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Amém. Jesus te ama e eu também. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Amém?